Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no seu programa Boas Novas, direto aqui da Goiás é Mais TV. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Também agradecer aos nossos amados patrocinadores, QS Seguros, a Mad Max Sanduicheria e também a Duartes Restaurantes e Buffet. Quero, em nome de Jesus, ler a palavra de Deus do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 14 até o versículo de número 29, onde nós temos um relato muito importante acerca da cura de um jovem possesso, a aflição de um pai por causa do seu filho e a gloriosa presença de Jesus na circunstância difícil desta família. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar, pedir a Deus que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dê entendimento e iluminação da palavra que acabamos de ler. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui ministrando a palavra no programa Boas Novas. Senhor, que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, que é maravilhoso, gracioso, poderoso, vem, meu Deus e Pai, sobre as mentes, sobre os corações. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a gloriosa presença de Jesus, presença maravilhosa, esteja em cada alma, em cada coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos instrua nesta hora, que a palavra do Senhor produza, Senhor amado, o fruto
glorioso, maravilhoso, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos muitos momentos de comunhão gloriosa quando nós estamos em um lugar como uma igreja onde nós cantamos, louvamos e adoramos ao Senhor. E no ambiente de comunhão nós cantamos, nós ouvimos a palavra, nós meditamos nas Escrituras, e aí a gente se sente naquele ambiente de forma maravilhosa, o nosso coração se acalma, a nossa alma se aquieta, e nós então saímos dali, do lugar onde nós nos ajuntamos para louvar, para adorar o Senhor, nós saímos então tranquilos, felizes, para enfrentar a vida, a batalha, as lutas do dia a dia. Aqui nas Escrituras, nesse texto que nós acabamos de ler, o contexto é muito interessante. Na última semana nós meditamos acerca da transfiguração, quando Jesus Cristo, em glória, como diz a palavra de Deus, o seu rosto resplandece. Então, a glória de Deus veio em Jesus, e ali estão os 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e agora eles descem do monte para o vale. E aqui os escritores veem uma relação da transfiguração de Jesus no monte também com os elementos ou com o que diz respeito a Moisés. No monte, na transfiguração, Moisés então desce do monte, e ali no vale Moisés encontra um povo incrédulo, um povo que estava já distante de Deus, e aqui nesse sentido também Jesus Cristo desce do monte, andando ali no vale, ele encontra uma multidão incrédula, uns discípulos incrédulos, não obstante terem visto vários sinais, várias maravilhas e vários milagres de Jesus Cristo. E nessa oportunidade eu quero dialogar com os queridos acerca do tema Tudo é possível ao que crê. Se você observar os versículos 14 a 29, registra a cura de um menino endemoniado ao pé do monte. De acordo com os versículos 14 e 18, depois da paz e da alegria que sentiu no alto do monte, Jesus desceu e encontrou o alvoroço e o mal à solta no meio do povo, no meio da multidão. E aqui o mal se manifestou de várias maneiras. Primeiro, no versículo 16, discussões inúteis entre os mestres da lei e os discípulos, como você pode ver no versículo 16, que eles estavam ali discutindo. Possessão demoníaca de um menino, nos versos 17 e o versículo 18. E a expressão aqui no grego usada é uma expressão que dá-nos a compreensão que o menino era menor de 12 anos. Também aqui, dentro dessa circunstância, que o mal se manifesta aqui de várias maneiras, a falta de fé de todos os presentes, inclusive dos discípulos, é registrado no versículo 19 e no versículo 29. O contraste entre o ocorrido na montanha e o que acontecia no vale era notável. Então, mas quais os elementos que eu quero discorrer para os queridos acerca do tema Tudo é possível ao que crê? Em primeiro lugar, tudo é possível ao que crê quando reconhecemos em Jesus a fonte de todo o poder. Isso é claramente registrado no versículo de número 17, quando o pai do menino chama Jesus de mestre. Mas há um relato paralelo em Mateus capítulo 17, versículo 14, nos diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse. E aí é interessante que este pai, então ele vai até Jesus Cristo, reconhecendo em Jesus a fonte de todo o poder. Tudo é possível ao que crê quando reconhecemos em Jesus a fonte de todo o poder e expomos as nossas necessidades. Ainda em Mateus capítulo 17, verso 15 e verso 16, diz assim: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então aqui, queridos, a possessão
demoníaca aqui está se manifestando, ou se manifesta com claros sinais, evidências de epilepsia. É diferente do que ocorreu no capítulo 7, versículo 31, versículo 37, quando Jesus Cristo cura um homem surdo, um homem gago. Mas então, queridos, aqui eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que este homem, este pai aflito, ele reconhece em Jesus Cristo a fonte de todo o poder. Não obstante a multidão estar ali cercando, concorrendo, não obstante ali haver uma discussão dos escribas, dos entendidos ali com os discípulos acerca desta possessão demoníaca e o fato dos discípulos não terem expulsado o demônio deste jovem, mas eu quero dizer para os queridos que a multidão, ela não é parâmetro de misericórdia. A multidão não é parâmetro de olhar as dores, de olhar as necessidades, porque aqui o foco sai do pai, o foco sai dessa criança, e o foco dessa multidão e dos discípulos está girando em torno do fato dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio. Mas esse pai, então, ele vem até Jesus Cristo como sendo a fonte de todo o poder, e esse pai relata para Jesus Cristo toda a sua situação e toda a sua circunstância. Em segundo lugar, tudo é possível ao que crê quando Jesus vem ao nosso encontro. É o que está claramente demonstrado no versículo de número 16. Quando diz assim a palavra de Deus: então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com ele? Assim, queridos, graciosamente, maravilhosamente, Jesus então ele vem ao nosso encontro. Quando Jesus vem ao nosso socorro, quando ele ouve a nossa história. Tudo é possível ao que crê quando Jesus vem ao nosso socorro, quando ele ouve a nossa história. Nos versículos 17 e o versículo 18, esse pai traz então a narrativa da sua dor, a narrativa do seu sofrimento, a narrativa da sua angústia, a narrativa da sua aflição, de ver o seu filho sendo jogado na água, sendo jogado no fogo, e claramente o texto vai dizer que o seu filho estava definhando. Mas mais forte e dramático, nós temos no relato de Lucas, capítulo 9, verso 38, que diz assim: e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Imagine, queridos, então você e eu nessa circunstância, você tendo dois filhos, não importa, é filho, e aqui este homem tem apenas um único filho, e esse único filho estava sendo atormentado de forma constante pelo diabo desde a sua infância. Imagine a dor, imagine a luta, imagine o sofrimento, imagine a angústia deste pai vendo o seu filho nessa situação e nada podendo fazer. Mas então tudo é possível ao que crê quando Jesus vem ao nosso socorro, quando ele ouve então a nossa história. Jesus Cristo, ele vem ao seu encontro. Jesus, ele vem ao seu encontro nas suas dores, nas suas lutas, nas suas aflições, nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nas tristezas da sua vida, nas angústias da alma, nas angústias do seu coração, nas madrugadas da vida, quando todos estão dormindo e você está acordado, a sua mente, o seu coração se turba, e Jesus Cristo, então, ele é poderoso, ele é capaz de vir ao seu encontro em poder, glória, majestade, ouvir a sua narrativa, ouvir a sua história. Terceiro e último lugar, tudo é possível ao que crê, quando a presença da sua glória confronta os nossos problemas. O que é maravilhoso, glorioso, que Jesus Cristo, então, ele pergunta ao pai do menino acerca de toda a situação. Desde quando sucede? O pai diz: desde a infância, respondeu. Tudo é possível ao que crê quando a presença da sua glória, da glória de Jesus, confronta os nossos problemas. O versículo 20 nos demonstra claramente essa situação. Por favor, ouça.
Diz assim a palavra de Deus: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então aqui claramente o demônio manifesta nesse menino com uma convulsão. Agora, Jesus Cristo em poder e glória, ele chega, quando ele viu a Jesus, o espírito imundo caiu por terra. No versículo 24, diante dessa situação, diante desse quadro, diante desta cena dramática, triste, aflitiva, diz a palavra de Deus então no versículo 24, que o pai desse menino suplica a Jesus chorando. Significa então, queridos, quando a presença da glória de Jesus confronta os nossos problemas, Jesus então vê nossas lágrimas. Jesus viu as lágrimas desse pai, Jesus viu a angústia desse pai, Jesus viu a dor, o sofrimento deste pai, e a glória e a presença de Jesus estava ali para libertar aquele jovem, para aquietar o coração daquele pai, para ministrar a bênção gloriosa, a libertação poderosa naquela família. Jesus então fortalece a nossa fé. Diz o versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diante da glória de Jesus, os nossos problemas são confrontados, e este pai aqui está dizendo para Jesus. Mas ainda no verso 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gloriosamente, maravilhosamente, essa glória maravilhosa de Jesus, a presença de Jesus, então confronta o diabo, confronta esse demônio então cai por terra. Jesus olhou as lágrimas, o sofrimento dessa família, deste pai amoroso que intercede pelo seu filho, e Jesus também fortalece a nossa fé. Embora haja uma palavra dura de Jesus quando diz: ó geração incrédula. Percebam, queridos, quantos milagres as multidões viram, presenciaram. Quantos milagres os discípulos de Jesus viram, presenciaram, ouviram os ensinamentos de Jesus. Esses discípulos que outrora haviam anunciado com poder e maravilhas, expulsando demônios, quando Jesus os manda em missão, mas aqui eles são tomados pela incredulidade. Eu quero deixar para você e para mim algumas aplicações. Em primeiro lugar, somos frágeis diante dos problemas da vida. Não é questão de dinheiro, não é questão de força física, não é questão da mente, no sentido da mente sozinha mentalizar algo positivo, e você então se declara alguém que é imune ao sofrimento, é imune à dor, basta apenas pensar, refletir. Mas eu estou dizendo que todos nós, sejam ricos, sejam pobres, sejam mais fortes fisicamente, melhor dizendo, todos nós somos frágeis diante dos problemas da vida, diante da dor, diante da morte, diante da doença, diante dos poderes malignos. Nós somos frágeis. A nossa força está em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus. A nossa vitória está em Jesus. Em segundo lugar, muitas vezes temos deficiência na nossa fé. Há momentos na vida que você de fato se encontra forte, você acabar de vencer lutas, acabar de vencer dores, acabar de vencer sofrimentos, mas chega um momento na sua vida, às vezes a sua fé balança, você fica muitas vezes num misto de incredulidade ou de dúvida. Então muitas vezes nós temos essa nossa deficiência na nossa fé. E aqui não é diferente dos discípulos. O que eu estava dizendo, eu já disse, os discípulos muitas vezes eles experimentaram, viram mortos serem ressuscitados, doentes sendo curados, cegos vendo,
surdos ouvindo, multiplicação dos pães uma vez, duas vezes, Jesus andando por sobre o mar, Jesus libertando demônios, uma legião de demônios, como em Marcos, no capítulo 5. Mas muitas vezes nós temos deficiência na nossa fé. Muitas vezes as lutas são grandes, as aflições são medonhas. A dor bate à nossa porta e nós nos abatemos, nós nos entristecemos. Terceiro e último lugar. Jesus é suficiente diante de tudo aquilo que nos faz sofrer. Verso 25, verso 26 e o verso 27. É interessante nós colocarmos aqui, no verso 25, Jesus ordenou ao demônio, palavra de poder, palavra de majestade, palavra de autoridade, palavra de glória. E a expressão que Jesus Cristo diz aqui no original é para que o demônio saísse desse moço e não mais voltasse. É a palavra de autoridade de Jesus. Então Jesus ordenou ao demônio. Jesus é suficiente diante de tudo aquilo que nos faz sofrer. Olha só, Jesus desapontou a multidão, os curiosos, no verso 26. O menino morreu. Não, queridos. Jesus Cristo, com amor, poder, graça e glória, diz a Bíblia que ele tomou o menino pela mão, ergueu o menino e ele se levantou. Eu quero orar por você. Talvez você se encontre numa circunstância de dor, de abatimento, de aflição, de angústia. Mas eu quero dizer para você que tudo é possível ao que crê, quando reconhecemos em Jesus a fonte de todo poder, quando Jesus vem ao nosso encontro. Tudo é possível ao que crê, quando a presença da sua glória confronta os nossos problemas. Ó Deus, em nome de Jesus, quero rogar, ó Deus, que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, o Espírito Santo, gracioso, glorioso, maravilhoso do Senhor, esteja, ó Deus, sendo abundantemente derramado, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor já veio, mas esteja agindo nas mentes e nos corações. Ó Deus, trazendo fé, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo contentamento, trazendo, ó Deus, a firmeza na fé, a esperança gloriosa de que o Senhor Jesus Cristo está conosco em todas as horas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações da vida. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, vá, ó Deus, ao encontro daquele que se encontra acamado, que se encontra, ó Deus, nas UTIs, ó Deus, vá ao encontro daquela família enlutada, meu Deus, em nome de Jesus, daquele pai e daquela mãe desempregados, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua glória, o teu poder, a tua majestade, ó Deus, venha ao encontro, meu Deus, de todas as famílias, que haja, ó Deus, o reconhecimento das famílias, que sem o Senhor nós não somos nada, que nós carecemos de Ti, carecemos da Tua glória, carecemos da Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que se encontram nos palácios, ó Deus, nas suas casas ricas também, ó Pai, eles são carentes, eles precisam de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua glória, meu Deus, o Teu poder, vá, ó Pai amado, ao encontro dessas mentes e corações, trazendo, ó Deus, que o verdadeiro sentido não está naquilo que possuímos. O verdadeiro sentido da nossa vida está em Jesus Cristo. Pois se nós não temos Jesus, nós não temos nada. Mas se nós não temos nada, temos Jesus, nós temos tudo. E, ó Senhor Deus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra de boas novas alcance a mente e o coração para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação em mais um programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero convidar você também para estar conosco no domingo, às 18 horas, pela Goiás É Mais TV, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Estaremos juntos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Um abraço, muito obrigado.
Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.